Agora me responde, e se um lobo ferido aparecesse na vida de um homem que já tinha perdido toda a vontade de continuar vivendo? Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história emocionante vai mostrar que até as criaturas mais temidas podem carregar as maiores lições sobre amor, confiança e recomeço. O lobo ferido que apareceu durante a pior tempestade da vida dele. Ricardo tinha 52 anos e carregava no rosto o cansaço de alguém que já lutou demais contra a vida. Durante anos trabalhou como guarda florestal em uma região isolada cercada por montanhas e mata fechada. Sempre foi apaixonado pela natureza. Preferia o silêncio das árvores ao barulho das cidades. Mas nem mesmo a tranquilidade da floresta conseguiu protegê-lo das tragédias que vieram com o tempo. Primeiro perdeu o pai. Depois, poucos anos mais tarde, perdeu a esposa em um acidente de carro numa estrada molhada durante uma noite chuvosa. Aquela dor destruiu Ricardo lentamente. Depois da morte dela, ele se afastou de quase todo mundo. Amigos sumiram. A família tentava ajudar, mas ele se fechava cada vez mais. O pequeno chalé, onde morava no meio da floresta, virou um lugar silencioso e pesado. As noites passaram a ser longas demais. E o pior de tudo era o vazio. Um vazio tão grande que, em alguns dias, Ricardo já não enxergava motivo para continuar vivendo daquele jeito. Mesmo trabalhando na floresta, já não sentia a mesma conexão com a vida. Fazia patrulhas automáticas, alimentava os cavalos da base e voltava para casa apenas para encarar o silêncio outra vez. Até que numa noite de inverno, durante uma tempestade violenta, algo inesperado mudou tudo. O vento balançava as árvores com força enquanto a chuva batia pesado contra as janelas do chalé. Ricardo estava sentado perto da lareira, tentando ignorar os próprios pensamentos, quando ouviu um som estranho vindo do lado de fora. Parecia um gemido baixo misturado ao barulho da chuva. No começo pensou que fosse imaginação, mas o som continuou. Levantou lentamente, pegou a lanterna e abriu a porta. O vento gelado acertou seu rosto imediatamente. A escuridão da floresta parecia ainda mais assustadora naquela tempestade. E então ele viu, perto das árvores, parcialmente escondido pela lama e pela chuva, havia um enorme lobo cinzento caído no chão. O animal estava machucado. Uma das patas sangrava bastante e ele parecia exausto demais até para fugir. Ricardo ficou imóvel por alguns segundos. Lobos naquela região eram extremamente raros e normalmente perigosos quando acuados. O animal rosnou baixo ao perceber a aproximação. Mas havia algo naquele olhar que Ricardo reconheceu imediatamente. Dor, medo, solidão. Exatamente as mesmas coisas que ele carregava dentro de si havia anos. A chuva continuava caindo forte enquanto Ricardo observava o lobo tentando inutilmente se levantar. E sem entender exatamente o motivo, tomou uma decisão impulsiva. Aproximou-se devagar, tirou o casaco pesado e o colocou sobre o animal tentando protegê-lo parcialmente da chuva. O lobo rosnou novamente, mas estava fraco demais para reagir. Com muita dificuldade, Ricardo conseguiu arrastar o animal até o celeiro ao lado do chalé. Improvisou um espaço seco com cobertores velhos, limpou o ferimento da pata e deixou água perto dele. Durante todo o tempo, o lobo observava cada movimento em silêncio absoluto, desconfiado, machucado, mas sem atacar. Naquela madrugada, Ricardo quase não dormiu. Ficava olhando pela pequena janela do celeiro enquanto o vento soprava forte lá fora. E quanto mais observava aquele animal ferido lutando para sobreviver, mais sentia algo estranho despertar dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, estava preocupado com algo além da própria dor. Na manhã seguinte, quando entrou no celeiro levando comida, percebeu algo inesperado. O lobo já conseguia ficar de pé novamente. Ainda fraco, mas firme. Os olhos amarelos acompanharam Ricardo atentamente enquanto ele se aproximava. E então aconteceu algo impossível de explicar. O animal caminhou lentamente até ele e abaixou a cabeça em silêncio. Como se, pela primeira vez, estivesse escolhendo confiar em alguém novamente.
E naquele instante, Ricardo ainda não sabia. Mas aquele lobo machucado estava prestes a salvar sua vida da mesma forma que ele havia salvado a dele. O lobo que começou a destruir a solidão dentro dele. Na manhã seguinte à tempestade, Ricardo acordou mais cedo do que de costume. O vento tinha diminuído, mas o frio ainda cobria toda a floresta com uma névoa pesada. Durante alguns segundos, ele ficou olhando o teto de madeira do chalé, tentando entender por que sentia algo diferente naquela manhã. Então lembrou do lobo no celeiro. Levantou rapidamente, pegou um pedaço de carne e caminhou até o lado de fora. Quando abriu a porta do celeiro, encontrou o animal acordado observando tudo em silêncio. A luz fraca da manhã iluminava parcialmente o enorme lobo cinzento deitado sobre os cobertores improvisados. A pata ainda estava ferida, mas parecia um pouco melhor. Ricardo entrou devagar, sem movimentos bruscos. O lobo acompanhava cada passo com atenção. Ainda existia medo ali, desconfiança. Mas também existia algo novo, calma. Ricardo colocou a comida próxima e recuou lentamente. O animal esperou alguns segundos antes de começar a comer. Enquanto observava aquela cena, Ricardo sentiu algo estranho apertar o peito. Fazia muito tempo que não cuidava de alguém. Fazia muito tempo que não sentia responsabilidade por outra vida. Nos dias seguintes, a rotina dele começou a mudar sem perceber. Antes, Ricardo passava os dias trabalhando sem vontade alguma de voltar para casa. Agora, sempre terminava as patrulhas rapidamente para retornar ao chalé e verificar como o lobo estava. O ferimento da pata melhorava aos poucos. E conforme o animal recuperava forças, a relação entre os dois também começava a mudar lentamente. O lobo já não rosnava tanto. Em alguns momentos, permanecia apenas observando Ricardo em silêncio enquanto ele trocava os curativos improvisados. Certo dia, enquanto limpava novamente a ferida da pata, Ricardo falou baixo, sem nem perceber. Acho que nós dois estamos cansados de sofrer, não é? O lobo apenas manteve os olhos fixos nele. E naquele instante, Ricardo sentiu algo impossível de explicar. Como se aquele animal entendesse exatamente sua dor. A solidão do chalé começou a desaparecer aos poucos. À noite, Ricardo já não ficava sentado olhando o vazio perto da lareira durante horas. Agora passava tempo no celeiro conversando sozinho, enquanto o lobo descansava próximo. Contava histórias da esposa. Falava sobre os anos difíceis. Sobre o vazio que sentia desde o acidente. E talvez pela primeira vez, desde aquela perda, estava finalmente colocando a dor para fora. O mais estranho era que o lobo parecia escutar tudo em silêncio absoluto. Certa madrugada, Ricardo acordou assustado depois de um pesadelo com o acidente da esposa. O coração disparava. As mãos tremiam. Fazia anos que aqueles pesadelos o perseguiam. Tentando se acalmar, saiu para fora no frio da madrugada e caminhou até o celeiro. Assim que entrou, o lobo levantou imediatamente a cabeça. Ricardo sentou perto dele em silêncio, tentando controlar a respiração. Então o animal fez algo inesperado. Aproximou-se lentamente e deitou ao lado dele. Sem medo, sem agressividade, apenas presença. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas na mesma hora. Porque fazia muito tempo que ninguém estava ao lado dele nos momentos mais difíceis. A partir daquele dia, a confiança entre os dois ficou ainda mais forte. Ricardo começou a chamar o lobo de Ghost por causa da aparência silenciosa e dos olhos claros que pareciam surgir no meio da neblina da floresta. Ghost passou a acompanhar Ricardo do lado de fora do celeiro durante algumas manhãs. Sempre alerta. Sempre próximo. E quanto mais conviviam juntos, mais Ricardo percebia que aquele animal não era apenas selvagem. Era inteligente, sensível e profundamente machucado emocionalmente, assim como ele próprio. Só que a presença de Ghost começou a chamar atenção na região. Alguns moradores relataram ter visto um grande lobo perto da floresta. O medo se espalhou rapidamente. Pessoas começaram a reclamar na cidade próxima. Alguns caçadores passaram a circular pela área dizendo que o animal representava perigo.
Quando Ricardo ouviu aquilo, sentiu um aperto imediato no peito, porque sabia exatamente como as pessoas enxergavam lobos, monstros perigosos que deveriam ser eliminados. Mas Ghost nunca demonstrou agressividade com ele. Pelo contrário, parecia apenas um animal quebrado tentando sobreviver. Numa tarde fria, enquanto Ricardo voltava de uma patrulha, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Uma armadilha de caça havia sido colocada perto da trilha próxima ao chalé. E pegadas recentes mostravam que Ghost passou muito perto dali. Ricardo imediatamente correu pela floresta procurando o lobo desesperadamente. O coração acelerava a cada minuto. Pela primeira vez em anos, sentia medo verdadeiro de perder alguém novamente. Depois de longos minutos procurando entre as árvores, finalmente encontrou Ghost perto do rio. O lobo estava parado observando a água calmamente. Assim que viu Ricardo se aproximar desesperado, caminhou lentamente até ele. E naquele instante, Ricardo percebeu algo assustador. Já não conseguia imaginar sua vida sem aquele animal. Mas o que ele ainda não sabia era que pessoas da cidade estavam organizando uma caçada para encontrar Ghost. E os próximos dias colocariam aquela amizade improvável em perigo como nunca antes. O homem que decidiu proteger o lobo mesmo contra toda a cidade. Depois de encontrar a armadilha perto da trilha, Ricardo voltou para o chalé com o coração pesado. Pela primeira vez, desde que Ghost apareceu durante a tempestade, ele percebeu que o lobo realmente corria perigo. Não por causa da floresta, não por fome, não por predadores, mas por pessoas. A notícia sobre um grande lobo circulando pela região já tinha se espalhado completamente na pequena cidade próxima. Histórias exageradas começaram a surgir. Alguns diziam que o animal era agressivo. Outros juravam que ele estava atacando animais das fazendas, mesmo sem prova alguma. O medo crescia rápido. E Ricardo sabia exatamente como aquilo terminava quando o assunto envolvia um lobo. Ghost permanecia perto do celeiro naquela noite, quieto como sempre, mas parecia perceber que algo estava errado. O animal observava constantemente a direção da floresta enquanto mantinha as orelhas alertas a qualquer som distante. Ricardo sentou perto dele, segurando a lanterna apagada nas mãos enquanto o vento frio soprava lá fora. "Eles querem te caçar", disse baixinho. Ghost apenas virou lentamente a cabeça na direção dele. Naquele olhar silencioso, Ricardo enxergava exatamente a mesma sensação que carregou durante anos. Medo de ser destruído por algo que não conseguia controlar. Na manhã seguinte, Ricardo foi até a cidade comprar mantimentos. Assim que entrou na pequena mercearia local, percebeu imediatamente o clima estranho. Alguns homens conversavam perto do balcão sobre o lobo. Um deles afirmava que já estava organizando caçadores para entrar na floresta nos próximos dias. Animal selvagem assim é perigo. Tem que eliminar antes que ataque alguém, disse um deles com firmeza. Ricardo sentiu a raiva subir imediatamente, mas tentou se controlar. Sabia que qualquer reação levantaria suspeitas. Pagou rapidamente pelas compras e saiu dali sentindo o peso da preocupação aumentar dentro dele. Na volta para o chalé, passou o caminho inteiro pensando em uma solução. Sabia que Ghost jamais sobreviveria se começassem uma caçada séria naquela floresta. E o pior de tudo era que o lobo ainda não estava completamente recuperado da pata ferida. Naquela tarde, enquanto organizava lenha do lado de fora, ouviu passos se aproximando pela trilha. Era Clara, uma jovem bióloga que trabalhava em um centro ambiental da região e ocasionalmente ajudava nas pesquisas florestais. Ela parecia preocupada. Assim que se aproximou, falou baixo. "Ouvi dizer que estão atrás do lobo." Ricardo hesitou por alguns segundos antes de finalmente admitir que o animal estava ali. Clara ficou surpresa no começo, mas ao ver Ghost saindo lentamente do celeiro, a expressão dela mudou completamente. O lobo não demonstrava agressividade alguma. Apenas observava em silêncio. Clara ficou alguns minutos olhando o animal antes de dizer algo que trouxe um pequeno alívio para Ricardo. "Esse lobo não está caçando pessoas, ele está tentando sobreviver." Ela explicou que Ghost
Provavelmente tinha sido separado da alcateia há muito tempo, talvez por caçadores ou incêndios florestais antigos. Lobos isolados costumavam se tornar extremamente desconfiados e raramente se aproximavam de humanos sem motivo. Ele confiou em você, disse Clara enquanto observava Ghost se aproximar lentamente de Ricardo. Isso é muito raro. Pela primeira vez desde que tudo começou, Ricardo sentiu que alguém realmente entendia a situação. Clara prometeu tentar impedir a caça falando com autoridades ambientais. Mas também foi sincera. Se os moradores continuassem pressionando, seria difícil controlar. Nos dias seguintes, a tensão aumentou ainda mais. Caminhonetes começaram a circular perto da floresta. Tiros distantes eram ouvidos durante algumas noites. Ricardo quase não dormia mais. Mantinha Ghost escondido próximo ao celeiro e evitava qualquer movimentação desnecessária. Só que quanto maior o medo de perder o lobo ficava, mas Ricardo percebia uma verdade difícil de aceitar. Ghost já tinha se tornado parte da sua vida de uma forma profunda demais. Certo final de tarde, enquanto caminhavam próximos ao rio, Ghost parou repentinamente e ficou imóvel olhando para dentro da mata fechada. Ricardo imediatamente sentiu algo errado. Segundos depois ouviu vozes distantes e passos entre as árvores. Caçadores. O coração disparou. Sem pensar duas vezes, Ricardo puxou Ghost na direção oposta tentando afastá-lo dali. Mas um barulho seco ecoou pela floresta. Um disparo. Ghost soltou um som baixo de dor e caiu próximo às pedras do rio. Ricardo sentiu o mundo congelar naquele instante. Correu desesperado até o lobo enquanto ouvia os homens se aproximando cada vez mais pela mata. Quando viu sangue escorrendo novamente pela lateral de Ghost, o medo tomou conta dele de uma forma brutal. Porque naquele momento percebeu algo que já não conseguia negar. Perder aquele lobo seria como perder uma parte de si mesmo outra vez. O dia em que ele quase perdeu o único amigo que restava. O disparo ecoou pela floresta como um trovão. Por alguns segundos, Ricardo ficou completamente paralisado, olhando Ghost cair perto das pedras molhadas do rio. O coração parecia ter parado dentro do peito. Ghost! Gritou desesperado enquanto corria até o lobo. O animal respirava com dificuldade. Havia sangue escorrendo pela lateral do corpo misturado à água fria do rio. Não parecia um ferimento fatal, mas era profundo o suficiente para deixar Ricardo em pânico. Passos e vozes se aproximavam rapidamente pela mata. Os caçadores estavam perto. Sem pensar duas vezes, Ricardo tentou levantar Ghost com cuidado. Vamos, por favor, levanta. O lobo soltou um som baixo de dor, mas ainda conseguiu ficar de pé com dificuldade. Ricardo passou um dos braços ao redor do animal, tentando ajudá-lo enquanto os dois desapareciam entre as árvores antes que os homens chegassem até o rio. A caminhada de volta até o chalé foi desesperadora. O frio aumentava conforme a noite caía sobre a floresta. Ghost mancava bastante. Em alguns momentos quase desabava completamente. Mas continuava seguindo Ricardo, como se confiasse que ele o manteria vivo. E aquilo destruía Ricardo por dentro, porque fazia anos que ninguém depositava confiança nele daquela forma. Quando finalmente chegaram ao celeiro, Ricardo improvisou rapidamente um novo curativo, usando tudo que encontrou. As mãos tremiam tanto que mal conseguia controlar os movimentos. O ferimento estava sério. A bala tinha atravessado superficialmente a lateral do corpo de Ghost, mas ele havia perdido muito sangue. Enquanto limpava o machucado, Ricardo sentia lágrimas descendo silenciosamente pelo rosto. Porque naquele instante percebeu algo doloroso. Estava revivendo o mesmo medo que sentiu no hospital quando perdeu a esposa. O medo de não conseguir salvar alguém importante novamente. Durante toda a madrugada, Ricardo permaneceu ao lado de Ghost no celeiro. Nem sequer tentou dormir. O lobo respirava pesado enquanto a febre começava a aparecer lentamente. Em alguns momentos, parecia perder forças completamente. Ricardo segurava a cabeça dele com cuidado enquanto repetia baixinho. Você não vai me deixar também, ouviu?
O amanhecer chegou silencioso e gelado. Ricardo estava exausto física e emocionalmente. Foi então que ouviu uma caminhonete parando perto do chalé. O coração disparou imediatamente. Pensou que fossem os caçadores. Mas era Clara. Assim que entrou no celeiro e viu o estado de Ghost, correu rapidamente para ajudar. "Meu Deus!", murmurou assustada enquanto analisava o ferimento. Clara trouxe medicamentos veterinários e começou imediatamente o tratamento. Explicou que o lobo precisava sobreviver às próximas horas para conseguir se recuperar. Enquanto trabalhavam juntos tentando salvar Ghost, Ricardo finalmente desabou emocionalmente. Sentou no chão do celeiro com o rosto coberto pelas mãos, enquanto o peso dos últimos anos parecia cair inteiro sobre ele. Clara permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de falar algo que mexeu profundamente com ele. "Você tem medo de perder ele porque já perdeu pessoas demais." Ricardo levantou lentamente o olhar e, pela primeira vez em muitos anos, admitiu em voz alta aquilo que guardava preso dentro dele desde a morte da esposa. "Eu não consegui salvar ela." A voz saiu quebrada, dolorida. "E agora parece que a vida quer tirar ele também." Clara apenas colocou a mão no ombro dele sem dizer nada, porque entendia que algumas dores não precisavam de respostas. Só precisavam ser sentidas. Os dias seguintes foram extremamente difíceis. Ghost permaneceu muito fraco. A febre vinha e voltava. Em vários momentos, Ricardo acreditou que perderia o lobo. Mas mesmo debilitado, o animal continuava tentando se levantar sempre que ouvia a voz dele, como se também estivesse lutando para não ir embora. E aquilo deu forças para Ricardo continuar. Enquanto isso, a história do caçador que atirou no lobo começou a revoltar parte da população local. Vídeos e fotos feitos por Clara mostrando Ghost machucado se espalharam nas redes sociais. Muitas pessoas começaram a defender o animal e condenar a caça ilegal. A pressão foi tão grande que autoridades ambientais iniciaram investigações na região. Pela primeira vez, Ricardo percebeu que nem todo mundo enxergava Ghost como um monstro. Algumas pessoas viam exatamente o que ele enxergava: uma criatura machucada tentando sobreviver. Depois de quase 2 semanas, Ghost finalmente conseguiu sair sozinho do celeiro novamente. Ainda fraco, mas vivo. Ricardo observava emocionado enquanto o lobo caminhava lentamente até o lado de fora, sentindo o vento frio da floresta outra vez. E então aconteceu algo que ele jamais esqueceria. Ghost se aproximou devagar e encostou a cabeça no peito dele em silêncio absoluto. Ricardo fechou os olhos imediatamente, tentando conter as lágrimas, porque naquele instante entendeu uma verdade profunda. Aquele lobo não apenas voltou a confiar em humanos, ele escolheu confiar especificamente nele. Mas a vida ainda preparava uma decisão difícil. Dias depois, Clara trouxe uma notícia importante. As autoridades ambientais haviam autorizado a transferência de Ghost para uma reserva protegida muito distante dali. Um lugar seguro, onde nenhum caçador poderia machucá-lo novamente. Ricardo ouviu aquilo sentindo o coração apertar lentamente, porque sabia que aquela talvez fosse a única forma de manter Ghost vivo. Mas também sabia que isso significava se despedir do único amigo que salvou sua alma da solidão. O lobo que devolveu a alma que ele achava ter perdido para sempre. Quando Clara contou que Ghost poderia ser levado para uma reserva protegida, Ricardo sentiu um aperto no peito impossível de esconder. O vento frio atravessava as árvores enquanto os dois permaneciam parados próximos ao celeiro, observando o lobo descansar sob a sombra de um pinheiro. Depois de tudo que passaram juntos, imaginar aquela floresta sem Ghost parecia doloroso demais. Mas no fundo Ricardo sabia que Clara estava certa. A reserva era o único lugar onde o lobo realmente estaria seguro, sem caçadores, sem armadilhas, sem medo constante. Mesmo assim, aceitar aquilo parecia arrancar uma parte dele outra vez. Durante os dias seguintes, Ricardo passou ainda mais tempo ao lado de Ghost. Caminhavam juntos pela floresta durante as manhãs silenciosas.
Sentavam próximos ao rio, onde tudo quase terminou naquela noite do disparo. E em vários momentos Ricardo falava sozinho, enquanto o lobo apenas escutava em silêncio, como fazia desde o começo. Contava histórias da esposa. Falava sobre a culpa que carregou durante anos. Sobre a sensação de vazio que tomou conta da sua vida depois daquela perda. E então percebeu algo profundo. Antes de Ghost aparecer durante a tempestade, ele também estava perdido. Respirava, mas não vivia de verdade. Foi aquele lobo machucado que obrigou Ricardo a sentir novamente, a cuidar novamente, a se importar novamente. Ghost devolveu humanidade para um homem que estava desaparecendo emocionalmente aos poucos. Na última noite antes da transferência para a reserva, Ricardo quase não dormiu. Ficou sentado perto da lareira, enquanto Ghost descansava próximo à porta aberta do chalé, olhando a floresta iluminada pela lua. O silêncio daquela madrugada era diferente. Não havia mais vazio nele. Apenas tristeza pela despedida que se aproximava. Em determinado momento, Ghost levantou lentamente e caminhou até Ricardo. O enorme lobo permaneceu parado diante dele por alguns segundos antes de aproximar a cabeça devagar. Ricardo fechou os olhos enquanto fazia carinho na pelagem cinzenta do animal, sentindo o coração apertar forte. "Você salvou minha vida, sabia?", disse baixinho com a voz quebrada. Ghost apenas permaneceu ali em silêncio, como se entendesse cada palavra. Na manhã seguinte, os veículos da equipe ambiental chegaram cedo. Clara estava junto trazendo toda a documentação da transferência. Alguns profissionais especializados preparavam tudo com calma para evitar estressar o animal. Ricardo observava em silêncio, tentando parecer forte. Mas por dentro sentia um medo estranho. O mesmo medo de perder alguém importante outra vez. Quando finalmente abriram o espaço seguro para conduzir Ghost até o transporte, aconteceu algo inesperado. O lobo não se moveu. Permaneceu parado olhando apenas para Ricardo. Os profissionais tentaram guiá-lo algumas vezes sem sucesso. Então Clara se aproximou devagar e disse: "Ele está esperando você." Ricardo respirou fundo, tentando controlar a emoção. Caminhou lentamente até Ghost, enquanto o coração parecia pesado demais dentro do peito. Quando ficou diante dele, segurou o rosto do lobo com cuidado e falou baixo: "Você precisa ir, agora vai ficar tudo bem." Por alguns segundos, homem e animal permaneceram apenas se olhando em silêncio absoluto. E então Ghost finalmente começou a caminhar em direção ao transporte. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas imediatamente, porque naquele instante percebeu que algumas conexões são tão profundas que nem precisam de palavras para existir. A viagem até a reserva levou horas. Quando chegaram, Ricardo ficou impressionado com o lugar. Montanhas enormes cercadas por florestas intocadas. Rios limpos. Espaços gigantescos onde lobos resgatados podiam viver livres e protegidos. Assim que abriram a área de soltura, Ghost hesitou por alguns segundos. Observou a floresta diante dele. Depois olhou novamente para Ricardo. E então correu em direção às árvores, desaparecendo lentamente entre a neblina das montanhas. Ricardo ficou parado observando até o último instante em que conseguiu enxergá-lo. O coração doía, mas ao mesmo tempo existia paz, porque pela primeira vez em muitos anos estava se despedindo de alguém sem carregar culpa. Ghost estava vivo, livre, seguro. Meses depois, a vida de Ricardo mudou completamente. A história dele e do lobo se espalhou pelas redes sociais e emocionou milhares de pessoas. Convites começaram a surgir para palestras sobre preservação ambiental e recuperação emocional através da conexão com animais. Ricardo, que antes evitava qualquer contato humano, agora ajudava pessoas que também enfrentavam perdas e solidão. Mas o mais importante aconteceu dentro dele. O vazio desapareceu. A dor da perda da esposa nunca deixou de existir completamente, mas já não destruía sua alma como antes. Porque Ghost ensinou uma verdade que mudou sua vida para sempre. Até os seres mais machucados ainda podem aprender a confiar novamente. E talvez isso também valha para os seres humanos.
Certo final de tarde, meses depois da despedida, Ricardo caminhava sozinho por uma trilha próxima à reserva quando ouviu um som familiar vindo da floresta. Parou imediatamente. Entre as árvores distantes, um enorme lobo cinzento observava em silêncio. Ghost. Os dois permaneceram imóveis por alguns segundos apenas, se olhando mais uma vez. Então, antes de desaparecer novamente na mata, Ghost inclinou levemente a cabeça, como uma despedida silenciosa. Ricardo sorriu emocionado enquanto sentia os olhos marejarem, porque naquele instante entendeu a maior lição da sua vida. Às vezes, os encontros mais improváveis aparecem justamente para salvar partes da nossa alma que achávamos perdidas para sempre. E agora eu te pergunto, você acredita que até os animais mais temidos podem ensinar o verdadeiro significado de amor e confiança? Comenta aqui embaixo o que essa história te fez sentir e se inscreve no canal porque ainda existem muitas histórias emocionantes esperando para tocar o seu coração.